Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lucas e hoje eu estou de volta novamente aqui para dar continuidade na nossa API de Marketplace, né? Bom, a gente já tem 3 vídeos aqui no canal, tá? Então eu já vou pedindo para você se inscrever no canal, não deixar de compartilhar esse vídeo e não deixar aquele curtir e um comentário aqui e me dizer o que você está achando dessa nossa série de vídeos de API de Marketplace, tá? Bom, sem enrolação, já vamos para o conteúdo de hoje, né? Bom, no conteúdo de hoje a gente vai tratar de assuntos muito importantes, né? Que é criar um middleware de autenticação, criar uma tabela pivô entre user e access, e a gente vai também organizar ali o controller de criador de usuário, criar um autenticador, enfim, né? A gente vai passar por todas essas etapas aqui que envolvem a autenticação, tá? Então, basicamente, já vamos começar fazendo algumas coisas aqui, tá? Então, assim, eu vou logo me isentando de culpa, tá? Essa aplicação eu não fiz ela antes, então pode ser que no decorrer desse vídeo aqui eu tenha que resolver alguns problemas, né? Como no vídeo passado também, nos vídeos passados, né? Eu tive que parar para poder resolver alguns problemas, então eu faço essa isenção de culpa, né? E peço também paciência para vocês aqui, na forma que eu passo conteúdo para vocês. Então, vamos lá, né? O que a gente precisa fazer aqui primeiro? Bom, a gente precisa criar um middleware de autenticação. Só que antes, a gente precisa criar uma tabela pivô entre user e ASEX, né? Por que eu digo isso? Se a gente voltar aqui na nossa aplicação, a gente pode perceber uma coisa, né? O usuário, ele tem um relacionamento de um para muitos aqui com user access, né? Com a tabela de acesso, tá? Mas pensa comigo, né? Um acesso, ele pode pertencer a vários usuários, né? E vários usuários, ele também pode ter muitos acessos, né? Então não é interessante que o usuário tenha apenas um acesso, né? É interessante que ele tenha vários acessos ali dentro da plataforma, né? E para isso a gente vai ter que fazer um relacionamento de muitos para muitos, né? N para N, né? E para isso a gente precisa criar uma tabela pivô que vai armazenar tanto o ID do usuário quanto o ID do nível de acesso, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: entre essas duas tabelas aqui, eu vou criar uma tabela chamada Model User Access. Essa tabela, ela vai ter um ID normal, né, padrão já. E essa tabela, ela vai conter o relacionamento entre a tabela usuário e a tabela Access, tá? Para isso, eu vou remover esse relacionamento aqui direto com a tabela Access, da tabela usuário, tá? Vou remover aqui também da tabela Access o relacionamento com o usuário, tranquilo. Agora, o que eu preciso fazer? Na tabela de usuário, eu vou criar um campo chamado User Access, e esse User Access vai ser do tipo User Access. E aqui a gente coloca como um array, né? Porque serão várias permissões. Beleza. A mesma forma que a gente fez aqui na tabela usuário, a gente vai fazer na tabela de Access, tá? Então aqui a gente vai passar também o relacionamento para eles. E você pode perceber que na tabela User Access, ele criou tanto um relacionamento com a tabela usuário, quanto um relacionamento com a tabela Access, né? Então, esses dois aqui já está pronto para a gente, né? O que eu preciso fazer agora é pegar o campo Created Entity e Update Entity e passar aqui também para a tabela User, né? User Access. Agora que a gente fez isso, a gente precisa rodar as migrations, né? Para a gente poder atualizar isso lá no nosso banco de dados. Então, novamente, npx prisma migrate dev. Sim. E aqui a gente vai colocar update. Não update, né? Vamos colocar create table user x. Beleza. Agora que a gente fez isso, vou rodar a minha aplicação, tá? Um npm run dev, né? Beleza? A nossa aplicação está rodando. Como a gente atualizou essas tabelas e o Prisma ele não vai atualizar diretamente o TypeScript, a gente precisa dar um reload na página do VS Code, tá? Então você aperta ou Ctrl R, né? Ou então Ctrl Shift P, que aparece esse menuzinho aqui, ó, e você aperta na palavra, digita a palavra develop, reload window, tá? Que ele vai atualizar o VS Code com as novas tipagens do TypeScript adicionada aqui, tá?
Beleza. Agora, se a gente for aqui no nosso controller de usuário, a gente pode perceber que ele vai começar a dar erro em algumas partes aqui, né? A primeira delas é... Ele não começou a dar erro, né? Mas era para poder dar o erro sim. Ah, agora sim, né? Que eu não tinha terminado de carregar o TypeScript ainda. Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber é que agora a gente não acessa mais diretamente essa tabela Access, tá? A gente vai agora acessar a tabela UserX, tá? E dentro dessa tabela que a gente vai passar a nossa conexão. Então eu faço o seguinte, a gente vai pegar o nosso UserAccess, dentro do nosso UserAccess a gente vai conectar, tá? Aqui a gente vai conectar, na verdade, conectar não, né? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Muito bem, pessoal, voltei aqui, tá? E agora sim o TypeScript está carregando toda a tipagem do jeito certo. Aqui a gente vai pegar a nossa tabela UserAccess, né? Dentro dessa tabela a gente vai criar, né, um relacionamento com a tabela Access. Dentro dessa nossa tabela Access a gente quer pegar o campo, a gente vai conectar com um campo único chamado Name, né? E aqui a gente passa o nosso Access Name, tá? Dessa forma aqui a gente vai conseguir, né, criar o relacionamento utilizando a nossa tabela pivô com a tabela Access, né? Agora, se eu voltar aqui no Insomnia, né? Eu já até deixei pré-criado aqui no Insomnia, para poder criar um novo usuário, né? Aqui vamos colocar o nome de teste, vamos passar o e-mail aqui como teste, né? A senha vai ser essa mesma e o acesso vai ser esse mesmo, tá? Se eu mandar um send agora, né, eu preciso rodar o servidor, né, obviamente, npm run dev, beleza? Agora, se eu rodar o meu servidor, olha só, este nível de acesso não existe. Deixa eu verificar aqui quais os níveis de acesso que está existindo no momento, né? Vou fazer um get all. Ah, tá. Não tem nenhum nível de acesso. Provavelmente porque eu apaguei todos os usuários que a gente tinha no banco de dados aqui quando eu estava testando a minha aplicação. Mas não tem problema, tá? A gente vai criar isso aqui agora. Eu vou criar os níveis de acesso novamente. Eu poderia até criar uma seed, né? Vamos criar o ADM. Vamos criar o vendedor. E vamos criar também o comprador. Beleza. Agora eu posso voltar aqui na parte de criar usuário. Vamos criar o usuário. Beleza, criamos esse usuário, né? E só que ele não trouxe o nível de acesso, mas não tem problema, tá? A gente vai criar uma nova rota aqui que traga também o nível de acesso. Aqui eu vou selecionar para que quando o usuário seja criado a gente também mostre o nível de acesso que ele tem. Então aqui a gente pode colocar um select no access. Dentro desse access eu quero apenas selecionar o nome dele. Beleza? Agora, se eu criar um novo usuário, ele já vai me retornar com o nome da permissão também, tá? Mas eu vou criar uma nova função aqui para buscar todos os usuários, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Get all user, tá? Aqui, ao invés de ser delete many, a gente vai colocar find many. Aqui, vamos criar uma variável chamada users, que vai receber await prisma, beleza? E aqui abaixo, a gente retorna todos os usuários, tá? Bom, agora aqui no arquivo de rotas, a gente vai duplicar uma dessas rotas aqui. Vamos colocar como get-all user. E aqui a gente pode pegar o nosso get-all user também. Ele fez a importação aqui já, tá? Aqui vai ser o método get, beleza. Voltamos lá no Insomnia, vou até copiar essa rota aqui, tá? Voltamos lá no Insomnia. Eu já tinha deixado pré-criado, mas aqui dentro da pasta user você cria um arquivo chamado getAllUsers, tá? Passa aqui a rota, método get, dá um send, e olha só, ele trouxe o usuário aqui pra gente. Obviamente que ele não trouxe o nível de acesso do usuário, mas a gente já vai corrigir isso aqui agora, tá? Vamos pegar aqui no Find Many, eu quero selecionar o ID do usuário como true. Eu quero o name dele como true também, né?
e eu quero o e-mail como true. E eu quero também, aqui a gente vai pegar o nosso user access. Dentro do user access, eu quero selecionar o tipo de permissão que ele tem. Então, no caso, access. E aqui a gente pega o nome da permissão, tá? Então, vamos passar name como sendo true. Beleza. Feito isso aqui, voltamos no Insomnia, né? Damos um send. Agora sim, ele traz o ID, o nome, o e-mail, e aqui ele traz a nossa tabela pivô e user access. Dentro dessa tabela pivô, a gente pode ter vários acessos, né? No caso aqui, o usuário só tem o acesso com o vendedor. Mas se eu quisesse adicionar um outro acesso, a gente poderia adicionar com total certeza, né? Então, basicamente, é isso daqui que a gente já está conseguindo fazer, né? Criar vários acessos com o usuário. Aí você fala, ah, Rodrigo, mas como que eu faço para poder criar vários acessos? Você está criando somente um acesso, né? Bom, você pode vir aqui na parte de criar usuário, né? Nosso Create User. Ao invés de você colocar somente o Create, aqui a gente pode colocar Create Many, né? E aí ele pode criar vários acessos aqui para a gente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos Create Many. Vamos fazer o seguinte aqui, a gente pode pegar o nosso data. Dentro do data, a gente pega o nosso... Bom, aqui ele está passando somente para a gente poder criar com o ID. Obviamente que nesse caso aqui a gente teria que passar o ID do usuário, né? Então, o ID da permissão, no caso, né? No Access ID, a gente passaria aqui somente os IDs. Então, ao invés de a gente receber o nome, a gente precisaria receber o ID do usuário, né? E aqui no Insomnia, a gente fazeria o seguinte: ao invés de mandar somente assim, a gente ia mandar um array. Dentro desse array ia ter o ID1, vírgula, o ID2, vírgula, o ID3 e assim por diante, tá? Mas eu não vou fazer isso agora nesse momento, tá? Até porque o escopo da nossa aplicação, o usuário ele precisa de uma única permissão, mas lembre-se que nessa API tu consegue colocar mais de um tipo, né? Mais de um tipo de permissão. Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Beleza. Agora sim, o nosso controller, né? Uma tabela pivô já está funcionando 100%, né? Agora a gente volta lá no Notion, né? Vamos marcar aqui que a gente criou a tabela pivô, a gente organizou o controller, né? E agora a gente vai criar o nosso middleware de autenticação, tá? Então vamos lá. Para a gente poder criar o nosso middleware de autenticação, a gente vai começar criando uma pasta aqui dentro da pasta SRC chamada de middleware, tá? Dentro dessa pasta, a gente vai criar o nosso arquivo auth-middleware, tá? Então, vou até copiar o nome aqui. Vou colocar aqui um novo file, né? Novo arquivo. E aqui dentro a gente vai começar criando a nossa função de middleware, tá? Bom, esse middleware ele serve para poder validar as permissões que o usuário tenha, né? Cadastradas nele, vinculadas a ele, né? E também validar a autenticação do usuário, tá? Então, para isso, a gente vai começar exportando uma função, tá? Essa função a gente vai chamar ela de auth middleware. Essa função ela vai receber um array de permissões, né? E essas permissões elas podem ser opcionais, né? Porque pode ser que em alguma autenticação, em alguma rota, a gente não precise ter as permissões ali, né? A gente precisa só da autenticação do usuário, tá? Então, basicamente é isso aqui. E essas permissões elas vai ser um array de strings, né? Beleza? Agora que a gente fez isso aqui, a gente pode retornar, né, o nosso middleware de autenticação. Bom, o middleware ele tem esse padrão de REC, RES e NEXT function. Esse NEXT function aqui é quando dá tudo correto e a gente fala para a autenticação, olha, deu tudo correto aqui com a nossa verificação de middleware, você pode prosseguir com o restante da lógica, né? Então, deixa eu só importar a tipagem aqui do request também, que vem lá do Express, beleza? E agora aqui dentro a gente vai começar a criar a nossa lógica de validação de token e de token, né? E também a validação da autenticação, tá? Então aqui a gente vai passar permissions, né? Tá escrito errado.
Agora sim está correto. Permissions. Beleza. Aqui embaixo, a gente precisa fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada authHeader. Esse authHeader a gente vai receber do rec.headers.authorization, tá? Daqui de dentro, a gente vai receber esse nosso authHeader, tá? E a gente vai fazer uma verificação para verificar se existe alguma coisa ali dentro, né? Então, a gente faz o seguinte, olha, se existe esse authHeader, se ele não existe, no caso, né? Se não existe um authHeader ou não existe também o authHeader.start with, e aqui eu quero o formato de bear token, né? Se não existir isso daqui, a gente vai falar para o usuário que o token não foi fornecido. Então, return res.status, e aqui a gente pode colocar o status de 401, né, que é não autorizado, passando o JSON com uma mensagem, né? A mensagem a gente pode colocar de token não fornecido. Beleza. Depois de ter feito essa validação aqui, a gente pode fazer o seguinte, né? Normalmente, o token ele vem com a palavra bear na frente, né? Um espaço e depois de espaço vem o token que foi mandado pela nossa aplicação, né? Gerado pelo JWT, né? Para a gente poder pegar somente esse token aqui e decodificar esse token e verificar as informações que tem dentro dele, a gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo, depois do nosso if, né, depois de a gente ter recebido o token, eu vou criar uma variável chamada token. Essa variável vai receber o nosso auth header e aqui eu coloco um substring, né? E depois de 7 caracteres, a gente tem o nosso token, né? Se a gente olhar aqui na palavra bear, a palavra bear tem 6 caracteres, mais o espaço que dá 7 caracteres. Então, depois desses 7 caracteres, a gente tem o nosso token, tá? Então, agora que a gente pegou isso aqui, a gente precisa instalar o JWT, né, o JSON Web Token, na nossa aplicação para que a gente possa utilizar ele, tá? Então, npm install JSON Web Token, tá? E a gente precisa instalar também, que é o npm install @types JSON Web Token como dependência de desenvolvimento, tá? Feito isso aqui, a gente roda a nossa aplicação novamente, npm run dev, beleza? Agora aqui embaixo, a gente pode começar fazendo a validação do nosso token, tá? E para a gente poder validar, eu vou fazer o seguinte, a única informação que a gente vai armazenar dentro do token vai ser o ID do usuário e a permissão que esse usuário tem, tá? Então aqui acima eu vou criar uma interface. Essa interface é chamada de decoded token, e essa decoded token vai receber um user ID, que é uma string, tá? Agora, ali abaixo eu vou criar um try catch. Esse try catch vai conter a nossa lógica aqui para validar, né, tanto as permissões quanto o token, tá? E aqui eu vou criar uma variável chamada decoded token, só que dessa vez com o D minúsculo, tá? E aqui a gente vai pegar o método verify. Bom, esse método ele era para estar aparecendo aqui lá do JWT, né? Mas ele não apareceu, mas não tem problema. A gente vai ali em cima e pega esse método direto do JWT, tá? Então, import, a gente vai importar o verify dentro de JSON Web Token, beleza? Agora sim, que a gente tem esse nosso método verify importado ali, tá? A gente pode verificar se o token ele existe ou não, tá? Então aqui a gente vai pegar o seguinte, eu vou pegar o token que foi digitado pelo usuário e a gente precisa também de uma chave secreta para que esse usuário possa se autenticar na aplicação e também para que esse nosso token ele seja único e somente a nossa aplicação saiba dessa chave secreta, tá? Para isso a gente pode fazer o seguinte, aqui no nosso arquivo env, você cria uma variável chamada mySecretKey, tá? E gera um hash com MD5 com alguma palavra aleatória ou simplesmente digite um monte de caracteres aqui, tá? E depois de ter feito isso, você vai validar o nosso token envolvendo com essa chave secreta aqui, que somente a nossa aplicação conhece, tá? Então, mesmo que o token ele venha de outro local, de outra aplicação, porém,
só a nossa aplicação tem acesso a esse secret key, tá? E somente a nossa aplicação vai conseguir reconhecer que o token é válido ou não. Então, independente da gente gerar outro token de outra forma, com os mesmos dados, ainda assim ele não vai ser válido para a nossa aplicação, tá? Porque o nosso está assinado com essa chave secreta, tá? Então, a gente faz o seguinte, eu vou criar uma variável aqui chamada my underline secret underline key, tá? Essa nossa variável vai receber o process, para a gente poder pegar a variável lá dentro, né? process.env.mysecretkey, tá? Se isso não existir, né, vamos lançar um erro aqui para o usuário. Então, if se o nosso mysecretkey ele não exista, a gente lança um erro para a nossa aplicação, né? Então, eu posso passar o throw new erro, tá? E eu posso passar aqui que a chave secreta ela não foi fornecida, né? Chave secreta, beleza. Depois da gente ter verificado isso daqui, né, eu posso passar aqui a minha MySecret. Muito bom. Depois da gente ter verificado isso aqui, a gente pode pegar o token, na verdade, a gente pode pegar o ID do usuário que foi encriptografado dentro do token, tá? Então eu faço o seguinte, vamos pegar as, e aqui eu posso passar a nossa tipagem decoded token, tá? E passo aqui para dentro o nosso decoded token. Agora, essa nossa variável decoded token tem acesso a esse user ID, tá bom? Então, logo abaixo, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar, né, uma tipagem aqui chamada recUse, então rec.user, que vai receber o nosso decoded.userID, né? Só que isso aqui vai gerar um erro, né? Ele vai falar que o rec ele não tem essa propriedade user. Para a gente poder corrigir esse erro, a gente vai criar uma pasta aqui chamada @types. Aqui a gente cria um arquivo chamado global.d.ts, tá? E aqui a gente vai começar adicionando uma tipagem a mais para o Express, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, declare namespace. Na verdade, eu nem sei. Vamos pegar aqui de algum código que eu já tenho pronto, cara. Eu não lembro qual foi a, a forma que eu crio ali. Mas não tem problema, a gente pega aqui em um código que a gente já tem pronto. Então, deixa eu pegar isso daqui. Muito bem, peguei aqui agora, tá? Essa parte realmente eu nunca decoro como que funciona, mas a gente só cria um declare namespace express e aqui dentro da interface do request a gente adiciona um parâmetro user que contém um ID que é uma string, tá? Só de eu salvar isso aqui agora, né? Possivelmente era para isso aqui já parar de dar erro, tá? Mas como ele não parou de dar erro, a gente faz o seguinte: a gente passa aqui o nosso recorta, né, aquela parte, coloca entre parênteses, pega o nosso ID e passa aqui o nosso decoded user.id, beleza? Então, basicamente, isso daqui já atribui para a gente o ID do usuário no token, tá bom? Logo abaixo, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar as permissões, né? Se existir permissões, então eu passo um if, se existir permissões na nossa autenticação, eu vou verificar a permissão dentro da tabela do usuário, tá? Então a gente coloca const user, que vai receber um await, tá? Esse await aqui a gente pega o prisma lá do nosso database, ponto user, ponto find unique, né? E aqui a gente vai buscar um único usuário onde o ID dele seja igual ao nosso decoded user ID, né? Aqui ele está dando um erro porque a gente precisa passar um async aqui acima, tá? Então, async. Beleza. Agora logo abaixo a gente não vai ter mais erro no await. E aqui a gente pode incluir na nossa chamada, então include. Eu preciso passar uma vírgula aqui, né? Eu posso incluir também na nossa chamada o nosso user access. Dentro desse nosso user access, a gente vai selecionar nosso access
E desse nosso access, a gente seleciona, a gente faz um select no name da permissão, tá? E aqui a gente pode colocar como true. Beleza. Então, se existe uma permissão aqui, né, na função do auth_meter, a gente vai passar por essa etapa. Caso não exista, a gente vai jogar diretamente para outra etapa abaixo, tá? Então, depois que a gente pegou isso daqui, a gente faz o seguinte, tá? A gente vai criar uma variável aqui abaixo chamada de const user permissions, tá? Essa user permission vai receber o nosso user, ponto. Aqui a gente pode colocar que pode ser que ele não exista, tá? Então, user, a gente coloca um ponto de interrogação, né? Ponto user access, né? Ponto map, e a gente vai percorrer, né? Por todas as permissões que a gente tem. E de cada permissão, a gente vai retornar o name dessas permissões. Então, eu coloco NA, e aqui a gente coloca NA.access.name, tá? Ou, né, caso não tenha nenhuma das permissões, a gente retorna um array vazio, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai perceber. A gente vai receber, né? O nosso user permission, ele vai percorrer dentro da tabela usuário, pegando a nossa tabela pivô, fazendo o map dentro dela e verificando se dentro dessa tabela possui, né, um nome de acesso, um nível de acesso com aquele nome que foi passado aqui no permissions, tá? Caso não exista, ele vai retornar um array vazio, o que indica que a gente pode falar, olha, o usuário não tem nenhuma dessas permissões que foram passadas aqui, né? Então agora a gente faz o seguinte, logo abaixo a gente vai criar uma variável chamada has permissions, tá? Esse nosso has permissions vai receber o nosso permissions ponto some, né? E caso exista alguma permissão com aquele nosso user permission, então user permission, a gente pode verificar se inclui a permissão que foi passada ali, tá? Muito bem. Agora, logo abaixo, a gente vai fazer o seguinte, olha, se não existir o nosso has permission, quer dizer que a permissão ela foi negada, né? O usuário não tem acesso àquilo ali, tá? Então, eu posso negar essa nossa variável aqui e, se não existir, a gente retorna uma mensagem para o usuário falando return res.status 403, né? Passando uma mensagem para ele que a permissão foi negada, né? Permissão negada. Muito bem, essa lógica aqui ela é um pouco complexa de se entender, tá? Não se preocupe tanto com ela. Depois você olha com mais cuidado, né? Assiste o vídeo de novo, tira alguma coisa, acrescenta algo mais, que você vai pegando essa lógica aqui. Eu, né, no momento que eu estava gravando esse vídeo aqui, eu tive que parar várias vezes para poder entender o que eu estava fazendo, para ver se funcionava ou não, tá? Então, basicamente é isso aqui. Bom, se de tudo isso aqui a gente conseguir passar por todas essas etapas, a gente pode dar um retorno aqui, tá? No nosso next. Beleza. Agora, caso tenha algum erro, né, a gente pode, né, retornar no nosso cat aqui, um erro 401, que é não autorizado, e a gente pode passar aqui o token está inválido, tá? Token inválido. A gente fez muita coisa, né? E agora chegou a hora da gente começar a colocar isso daqui em prática e testar, tá? Só que para a gente testar isso aqui, o usuário ele precisa estar autenticado, né? Ele precisa ter um token para a gente poder fazer a autenticação dele. Então, para isso, a gente vai criar aqui dentro do nosso controller, né, um controle chamado de session controller.ts para poder fazer a autenticação do usuário. Então aqui a gente vai criar uma variável chamada export_const sign in. Aqui ela vai receber o async, daquela mesma forma que a gente sempre fez, tá? Aqui em cima a gente também vai receber o nosso rec de request e a gente vai receber também o res de
response. Show. Beleza, né? E no corpo da nossa requisição, eu vou colocar logo aqui um try catch. No corpo da nossa requisição, a gente vai receber os dados, né, de autenticação, que no caso vai ser um e-mail e uma password que vai vir do nosso rec.body. Beleza? Então agora logo abaixo a gente vai criar a função aqui para poder fazer a autenticação, tá? Então bora lá. Para a gente poder fazer a autenticação, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se o usuário, né, que está tentando fazer aquela autenticação, ele exista dentro do nosso banco, tá? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar, né, criar uma variável chamada constUser, né, e aqui a gente vai fazer aquele padrão de buscar um usuário único dentro do banco, tá? Então, eu faço prisma.user.find_unique, tá? Desse nosso unique, a gente vai passar um where, e esse nosso where vai verificar o e-mail dele, tá? Então, se existir, né, um usuário com esse e-mail, a gente vai incluir na nossa chamada também. Então, eu passo o include, né, o nosso user access. Dentro desse nosso user access, a gente vai selecionar o nosso access. E dentro do nosso access, a gente seleciona também o nome daquela permissão, tá? Então, além da gente retornar os dados do usuário, a gente retorna também os dados da permissão daquele usuário aqui nessa nossa variável user, né? E, então, caso o nosso usuário, essa variável, ela não exista, a gente pode fazer um if aqui, passando o sinal de negação, e a gente pode falar também que o usuário ele não foi encontrado. Então, return res status 400, né? Passando um JSON com uma mensagem, usuário não encontrado. Agora, caso o usuário ele seja encontrado, a gente precisa verificar se a senha dele está correta. Para isso, a gente vai utilizar, né, uma função do bcrypt. Então, eu passo o seguinte, isPassword, valid, né? E a gente coloca await, compare. Esse compare vem lá do bcrypt.js, tá? Então, já faz a importação aqui para a gente do compare. Dentro desse nosso compare, a gente vai pegar a senha que foi digitada pelo usuário nesse momento agora e vamos comparar com a senha que está salva na tabela do usuário ali, tá? Caso isso daqui esteja incorreto, né? Caso o bcrypt verifique que não está comparando essas duas senhas aqui, a gente pode fazer um novo if. Na verdade, eu vou até copiar esse if aqui, né? Vou colocar aqui, vou pegar essa nossa isPassword valid, tá? Passa aqui e a gente pode colocar aqui na mensagem senha incorreta. Agora, se tudo isso aqui passar, a gente vai ter que gerar um token para o usuário, tá? Mas antes disso, a gente precisa pegar a nossa chave secreta que está ali salva no nosso arquivo env, tá? Então, novamente, eu vou até copiar aqui do nosso auth_meter. A gente precisa fazer essa validação aqui. Então, deixa eu copiar isso aqui. Vou levar para cá, colo aqui, tá? Vamos formatar esse documento. Beleza? E logo abaixo, depois da nossa verificação, a gente vai fazer um sign-in com o token, tá? Então, vamos criar uma variável chamada token, que vai receber o método sign-in que vem lá do JWT, né? O JWT não forneceu isso aqui de novo, tá? Mas não tem problema, a gente vai aqui em cima, depois aqui do Express, a gente vai importar from JSON App Token, beleza? Agora aqui embaixo a gente vai passar os dados de autenticação, tá? Então dentro desse sign-in, o que a gente espera? A gente espera um user ID, tá? Que vai ser do tipo user ID. A gente espera também uma roles, né, que são as permissões que o usuário tem. E para isso a gente vai fazer o seguinte: como o usuário pode ter mais de uma permissão, a gente coloca user.userAccess.map e para cada role, né, a gente vai retornar uma role.access.name. Beleza? A gente conseguiu fazer isso aqui, né? Deixa eu verificar porque ele está dando erro.
Nananana. Tá tudo correto, né? Sim. Esperando, user ID que é um string, secret. Tá, então ele tá esperando a nossa secret, não tem problema. Aqui eu passo a nossa MySecret Key, tá? E depois disso aqui, a gente precisa passar mais algumas configurações também, como o algoritmo, né? Esse algoritmo aqui é o que vai fazer a criptografia para a gente, né? Se você quiser saber mais sobre algoritmo de criptografias, a gente vai precisar olhar dentro do jwt.io, tá? Ele oferece vários tipos de algoritmos, tá? E inclusive a gente vai utilizar esse algoritmo aqui, ó, HS256, tá? Então eu vou passar ele aqui, HS256, e eu preciso passar também um exprince in, que é a data de expiração desse nosso token, tá? E aqui eu vou colocar para ele expirar com 1 hora, tá? Depois de 1 hora, o token ele vai ser expirado e o usuário vai precisar fazer a autenticação de novo, tá? Depois de todo esse nosso processo aqui, caso tudo isso aqui tenha dado correto, né? A gente vai retornar um res.status res.status de 200, né? Passando o token que foi gerado nessa autenticação. Beleza? Agora, caso tenha acontecido algum erro, a gente pode dar uma resposta de erro aqui, né? Depois do catch. Então, eu posso passar esse nosso erro aqui, tá? Então, erro. Muito bem. Agora que a gente fez isso aqui, né? Passamos pela autenticação, podemos testar ela para verificar se essa autenticação está válida, né? E se ela vai funcionar de fato. Então, vamos lá. Aqui no nosso arquivo de rotas, eu vou criar uma rota de autenticação, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu vou copiar essa rota aqui, tá? Aqui eu vou colocar como sai-in, beleza? E aqui agora, faltou um N aqui, tá? Aqui a gente vai pegar o nosso sign in, beleza. Agora eu vou pegar essa rota, vou lá no Insomnia, tá bom? Vamos verificar se o nosso tá startado corretamente. Vamos aqui no Insomnia. Eu criei uma pasta, já deixei criada aqui, ó, chamada de Authenticate. Dentro dessa pasta a gente tem uma rota chamada Sign In. E aqui ela vai fazer a autenticação do usuário, né? Eu já deixei um usuário aqui preenchido, né? Que é o tal, e @gmail.com e a senha 126. Vamos dar um send. Usuário não encontrado, né? Basicamente, a gente não tem esse usuário no nosso banco. Então, vamos buscar todos os usuários que a gente tem. Ah, ele deu um erro, tá? Provavelmente porque a gente não tem essa rota aqui. Na verdade, eu sei porque que ele deu erro. É porque eu apaguei a rota de buscar usuários aqui, ó. Tinha ela aqui, eu tinha deletado ela, né? Então, vamos voltar aqui, dar um send. Olha lá, a gente só tem esse nosso usuário teste, que é um vendedor, tá? Então, aqui eu posso voltar a rota que estava sign in, traço in, beleza? E aqui a gente vai chamar o nosso sign in. Agora sim, eu posso voltar no Insomnia, beleza? Vou pegar esse usuário aqui, que é o teste@gmail, tá? Vou colocar ele aqui, vou dar um send. E olha só, ele já retornou para a gente o nosso token de autenticação. Se eu pegar esse token aqui, né, e for lá no site do jwt.io e colocar ele aqui, olha só que maneiro. Ele vai trazer o ID do usuário, né, que é esse aqui, e também a permissão, né, os roles, né, as permissões que esse usuário tem, a data que esse token foi criado e a data que esse token vai expirar, né? Então a gente basicamente matou aí todas as funcionalidades. E você pode falar, uai, Rodrigo, mas você consegue ver as verificações do seu token assim, dessa forma, ver quem é e tal? Sim, você consegue. E isso aqui não é um problema, tá? O importante é que essa nossa chave secreta aqui, só a nossa aplicação conheça essa nossa chave. Porque o nosso token ele está assinado com essa chave aqui. Então, mesmo que outra pessoa ela pegue o nosso token e tente se autenticar a partir de outro local, essa nossa chave ela não vai estar lá presente nesse local que o usuário está tentando mandar o token para a gente. Então,
a nossa aplicação não vai aceitar aquele token, tá? Então, a gente está totalmente protegido dessa forma aqui, né? Bom, pessoal, a gente passou por bastante coisa aqui, tá? E a gente precisa de fazer mais uma única verificação. Essa aula hoje foi um pouco maior, mas ela é uma das aulas mais importantes que a gente precisa fazer aqui, tá? Bom, depois de todo esse nosso processo, a gente pode verificar, a gente pode passar esse middle para cada rota e nessa rota a gente coloca a permissão que a gente quer que o usuário tenha acesso naquela rota, tá? Por exemplo, a gente tem a rota aqui de buscar todos os níveis de acesso, né? E ele aqui traz os níveis de acesso para a gente. Só que aqui ele não verifica se o usuário está autenticado ou não. Ele simplesmente traz tudo para a gente. Para a gente poder verificar isso aqui, olha só que maneiro. Aqui dentro da nossa rota de buscar todos os níveis de acesso, a gente vai colocar aqui, antes, né, de buscar os níveis de acesso, a gente vai colocar o nosso auth middleware. Esse nosso auth middleware, ele vai receber um array e aqui eu vou falar quais são as permissões que eu quero que o usuário tenha para que ele possa acessar essa rota. Eu vou colocar que somente o ADM pode listar os níveis de acesso, tá? Se eu voltar aqui agora no Insomnia, tentar dar um send, olha só, token inválido, né? Que bacana. Ele já verificou que o usuário que está tentando acessar isso aqui não mandou nenhum token para essa rota. Então não tem como o usuário acessar isso aqui sem estar autenticado. Então vamos lá. Eu vou vir aqui na parte de autenticação, vou gerar um novo token, vou copiar esse token aqui, tá? Vou levar aqui agora para a nossa parte de access, get all access. Aqui nessa parte de bear, né, onde é que tem um token aqui, eu vou apagar, tá? Provavelmente o seu não vai ter nenhum, ou o seu acho que vai estar desse jeito assim, tá? Vai estar só um auth. Você clica aqui, clica em bear token, cola o token aqui, tá? Dá um send. Agora a gente tem a permissão negada. Por quê? Esse usuário que a gente mandou aqui, que a gente autenticou, ele é um usuário teste. E se a gente for lembrar que aqui no site do JWT, a gente viu que a permissão dele é de vendedor e não de administrador. Mas se eu agora aqui na aplicação falar que um vendedor também pode ter acesso a essa parte aqui, eu posso voltar no Insomnia, dar um send novamente na aplicação e ele vai trazer para a gente ali todas as permissões. Massa demais isso daqui, né? Então, você está validando a autenticação e também validando a permissão do usuário, né? E você só libera aquela rota caso o usuário tenha aquela permissão e também caso ele esteja autenticado. E olha que maneiro, se você também mandar um token incorreto, né? Sei lá, vamos mandar um token aqui faltando o Q no final. Se eu der um send, olha só, token inválido. Se eu não mandar nenhum token, vou remover a autenticação, token não fornecido. Né? Você, basicamente, você penhorou todos os cenários aqui onde o usuário pode tentar burlar a sua aplicação, né? Bom, a gente conseguiu finalizar todas as etapas aqui, né? Provavelmente teve umas duas vezes aqui durante as aulas que eu dei uma gargalada na explicação, porque de fato esse conteúdo não é muito fácil de se falar, tá? Ele é um pouco complexo, mas a gente conseguiu passar por todas as etapas mais importantes e a gente conseguiu validar a autenticação do usuário, tá? Então essa aula vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um curtir, deixa um comentário. Qualquer dúvida pode deixar no comentário, pode me chamar no Discord que eu vou ajudar você. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.